Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vai mais. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo de bróquio. Amém. Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que essa paz venha reinar no nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Queridos irmãos, apesar desse versículo aqui no livro de Salmo, nós vamos observar que a Bíblia relata aquele que se esconde, que aquele que se esconde, se afirma na presença de Deus, na nosso linguajar, aqueles que busca a presença de Deus, ele será protegido. Nós sabemos que a palavra de Deus afirma que todos aqueles homens que confiou nesta mesma palavra que hoje nós estamos lendo na Bíblia Sagrada, nos mandamentos do Senhor, que nós sabemos que antes para trás, nós sabemos que aquilo que o Senhor queria que os homens praticavam, aquilo que ele queria para o ser humano, para nós aqui sobre a terra, ele chegava a passar para ser escrito e passava para o homem, para os homens praticar, para que ele seja protegido, para que ele seja guardado dos mal que vinham sobre a humanidade. Nós sabemos que o Senhor sempre ele teve o cuidado para que nós não continuasse, para que nós não fosse escravos, para que o mal, o pecado não destruísse o ser humano. Mas nós vamos entender algo que sempre às vezes o homem chega àquela questão do homem às vezes ele não passar a acreditar naquilo que o Senhor, que o nosso Pai Eterno Deus deixa para nós fazer. E no dia de hoje não está sendo diferente. Nós vamos parar para analisar, para refletir na palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia afirma, não só para mim, mas para todos os seres humanos aqui na face da terra, se nós seguir o nosso manual espiritualmente, da nossa vida, fisicamente aqui, espiritualmente, que é a palavra de Deus, e nós guardar, e nós praticar o que ele ensina, nada neste mundo pode destruir a nossa vida. Nós sabemos que não tem enfermidade neste mundo que pode tirar a nossa vida. Nós sabemos que todo ser humano, toda nação, tem um dia dele nascer e tem um dia dele partir deste mundo. Mas uma coisa o Senhor deixou escrito e afirmou, que para todos que acreditar e confiar nele, seguir os ensinamentos dele, nós temos uma garantia, que nós estamos seguros, tanto aqui nesta terra, como nós vamos ter a segurança da vida eterna. Nós vamos ter uma garantia da certeza da salvação. Nós vamos observar que Jesus Cristo, Deus passou para aquele povo, tempo passado, Abraão. Nós vamos observar que Deus usou Abraão para guiar aquela nação, para guiar o ser humano aqui sobre a terra. E nós vamos observar que Deus estava usando Abraão para administrar, para falar com o povo, para que o povo continuasse na presença dele, para que o povo não desviasse da vontade dele. Mas nós vamos observar que chegou algum momento que o inimigo trouxe dúvida para Abraão e para a sua esposa Sara. Nós vamos observar que a Bíblia afirma que Deus fez uma promessa que ia dar um filho para Abraão. Mas nós vamos observar que naquele momento, devido ao tempo, devido
do tempo que ele estava já de idade, a sua esposa de idade, nós observamos que eles entraram em um acordo que para Abraão ter um filho, precisava Abraão deitar com a sua empregada, com a sua serva. E nós vamos observar que através dessa desconfiança, nós vamos observar que gerou o problema entre a sua esposa e entre a ele, porque ele teve o filho com outra mulher, mas ele não pôde ficar com aquele filho junto dele por causa que aquele filho não era aquilo que o Senhor queria para a vida dele, mas através da escolha, através que Abraão escolheu aquilo, nós vamos observar que nasceu aquele filho, mas nós vamos observar que o próprio Deus concedeu que Abraão mandasse ele mais a sua mãe para outra terra. O Senhor prometeu abençoar ele na outra terra, mas o filho da promessa não era aquele que Deus queria. E aquilo que o Senhor prometeu para Abraão, nós vamos observar que Deus cumpriu. Deu o filho para Abraão. Nós vamos observar que através disso Abraão, depois do tempo passado, Abraão caiu em si, que o Senhor, ele não era homem para que mentisse e nem para que quebrasse aquilo que ele prometeu. Nós vamos observar que a Bíblia relata também que Deus deu aquele filho. Nós vamos observar que Deus pediu o seu filho como um sacrifício. Mas o que eu aprendo com isso? Que Abraão, ele não questionou, mas a Bíblia relata que ele levou o seu filho em sacrifício. E o maior sacrifício ele fez, que a Bíblia relata que ele estava já com ele em cima da sua... Naquela época nós já observamos que a Bíblia relata que ele já estava com ele em cima onde ele tinha feito o altar para sacrificar, e subiu em cima lá e estava com o seu filho já amarrado para tirar a sua própria vida. E nós observamos que naquele momento Abraão acreditou, estava confiando e acreditando no Senhor, que o Senhor era dono da vida dele, da vida do filho dele, e ele que protegia a todos nós. E é isso que às vezes nós temos de aprender. Muitas das vezes, mesmo que o medo quer sufocar, mesmo que o medo quer passar para nós, não acreditar no Senhor, mas se nós confiar e seguir ao Senhor, nós vamos saber que o Senhor está conosco, o Senhor protege nós. Nós já observamos que o Senhor fez uma promessa para Sansão, para Sansão, que Sansão vinha para proteger aquela nação. Nós vamos observar que o Senhor deu muitas vitórias, mas nós vamos observar que Sansão, ele por causa da desobediência, por causa dele não acreditar, não confiar e não deixar o Senhor guiar ele, proteger a ele, que era o Senhor que estava protegendo ele, sabia que todas as batalhas, ele com uma queixada de jumento matou 1000 homens, nós vamos observar que ele perdeu a sua visão. E nós vamos observar que ele se tornou escravo. Porque tem muitas coisas que nós vamos observar, mas no momento que a Bíblia relata que ele se arrependeu do que ele tinha feito, nós vamos observar que o Senhor deu vitória, prometeu e cumpriu aquilo que ele fez. Muitas das vezes nós tem uma promessa nas nossas vidas, mas para que aquela promessa se cumpra, o Senhor vai usar. Às vezes, muitas vezes você vai passar por dificuldade, por luta. Não é porque o Senhor não está com você, mas muitas das vezes nem comigo. Às vezes é por causa da minha desobediência, não está o tempo certo. E o Senhor, nós observamos que o Senhor, dentro daquele tempo, quando o Senhor digamos o seguinte, quando era para o homem praticava algum pecado, praticava os pecados, nós observamos que o sacrifício que ele recebia, só se fosse um sacrifício de um animal, mas nós vamos observar que era sem mancha, que simbolizava Jesus Cristo, simbolizava aquele animal sem mancha, branco, alvo. Nós vamos observar que era simbolizando que não tinha pecado. É igual hoje, digamos assim, quando um pecado que nós praticamos é uma mancha para nós. Nós sabemos que se nós somos uma pessoa mentirosa,
Nós vamos saber que através da nossa mentira, nós vamos se manchar. Todas as pessoas, às vezes, que sabem que eu minto, que eu faço, que eu não falo a verdade, nós vamos saber que ali, aquelas pessoas que vai sabendo, vai ficar desconfiado daquilo que, quando vê eu falando, não vai estar acreditando. E assim nós vamos observar cada tipo de pecado é uma doença, cada tipo de pecado nós estamos se afastando, nós não estamos se protegendo daquele mal. Nós vamos observar que, falando de asa, nós vamos observar que os pintinhos, quando eles estão pequenos, que vem a frieza, vem a chuva para eles, o que acontece? A sua mãe, ela se deita para cima e cobre com as suas penas, cobre eles. E assim nós observamos, para nós ser protegidos, para nós ser guardados de todos os mal, nós precisamos confiar e se chegar ao Senhor. Como é às vezes que nós queremos a proteção de Deus, mas como é que nós se protegemos do mal? Às vezes tem muitas pessoas que se percuram. Como é que nós vamos se proteger? Homem nenhum sabe que vem vários tipos de maldade, vários tipos de enfermidade, a morte vem de várias formas. Agora, como é que nós vamos se livrar? Através da única certeza que nós temos que todo mal não pode tirar a nossa vida é obedecendo o manual da nossa vida, a Bíblia Sagrada. Então, para essa pessoa que vai ouvir isto que eu estou falando, às vezes pode ser uma palavra simples, mas o Senhor ele não veio não para lhe emocionar, mas ele veio para lhe ensinar por amor. Nós sabemos que Jesus Cristo é amor, e por isso que ele ama nós de uma tal maneira, digamos o seguinte, por mais todas as coisas que ele fala a verdade, nada ele mente para nós. Se nós estiver certo, ele fala que você está certo. Se você estiver errado, por mais que você vai ficar magoado, por mais que você pode se zangar com ele, você pode não querer mais saber dele, mas ele vai falar a verdade. Ele não vai negar nada para você. E muitas das vezes nós, seres humanos, se alguma pessoa, nós digamos, somos amigos de alguma pessoa, mas às vezes nós sabemos que ele está doente, ele está enfermo, mas nós sabemos que aquela enfermidade é o pecado, é algo que desagrada a Deus. Às vezes nós temos medo, e às vezes nós não queremos falar aquilo, às vezes nós temos medo de falar a verdade, mas nós não temos medo de falar mentira. E o Senhor, ele não mente. É por isso que ele disse que a mentira não vem dele. Porque se eu mentir para você, eu saber que você está em um erro, em pecado, e eu não falar para você, eu não sou digno. Eu não estou sendo verdadeiramente, eu não estou sendo seu amigo, eu estou sendo seu inimigo. Porque nós já observamos, se você estiver doente, eu sabendo que você está doente, sabendo que você está com alguma enfermidade, e eu tenho um remédio, eu tenho a solução para você, e eu não falar para você, eu estou sendo um covarde. Então nesta noite eu quero lhe falar, se você é uma pessoa que não ainda confessou Jesus Cristo como Salvador, se você ainda não é uma pessoa que lê a Bíblia é o manual, a Bíblia é Deus falando conosco. Quando nós abrimos a Bíblia, todas essas coisas que está escritas aqui, não é para a condenação nossa, mas sim para edificação, para purificação. Aqui é o nosso alimento, aqui é o nosso refúgio. Aqui nós sabemos que se nós se alimentar desta palavra, nós vamos se fortalecer. Nós vamos saber que nada neste mundo pode vencer nós se nós se colocar na posição, obedecendo ao Senhor. Então é isso que eu quero lhe falar. Se você não aceitou Jesus Cristo como Salvador, você pode ter certeza que você está doente. Você está doente. Às vezes nós dizemos, aceitamos Jesus Cristo como Salvador, mas às vezes nós não praticamos, aquilo que o Senhor disse que é pecado, aquilo que o Senhor disse que não é para nós praticar, nós praticamos. No momento que nós praticamos, nós estamos aleijados, nós estamos doentes.
E para que nós seja curado, nós temos de pedir, se arrepender, pedir perdão. Então quero lhe falar nesta noite. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Se você ainda não confessou Jesus Cristo, se você não ainda aceitou a Ele, o que aceitar é deixar Ele guiar a sua vida. Pedir ao Senhor para te guiar. Como é que às vezes você pede o Senhor para te guiar, mas quando o Senhor fala com você, você não quer, mas você não quer fazer aquilo que Ele lhe fala. Igual às vezes nós observamos na Bíblia Sagrada aqui que Ele ensina como você cuidar da sua casa, como você cuidar da sua família. Hoje a família está sendo destruída. É por causa das pessoas não obedecem ao Senhor. Porque as pessoas às vezes não dão crédito. Porque se você quer amor, você tem que tratar com amor. Se você quer alegria, você tem que buscar a alegria do Senhor, buscar o Espírito Santo do Senhor para estar com você, para te dar alegria. E você também não vem trazer, às vezes, alguma palavra, você vigiar para que você não lance nenhuma palavra para machucar alguém. Por isso que a Bíblia diz, aquele Jesus Cristo afirma. O maior mandamento, Jesus Cristo afirmou, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo igual a si mesmo. Se você ama a Deus verdadeiramente, só fale aquilo que o Senhor mandar, só faz aquilo que o Senhor mandar. E se você faz aquilo que o Senhor não manda, pede perdão ao Senhor, pede ajuda ao Senhor, deixe de praticar aquilo que desagrada a Deus. E se você ama a Deus, ajude ao seu irmão. Se você vê alguma pessoa que não é evangélica, alguma pessoa ainda que não acredita na palavra de Deus, mas não desista dele. Leve o evangelho. O Senhor morreu para deixar esta palavra para nós hoje. Se hoje a palavra de Deus existe, é porque todos pagou alto preço para que ela existisse hoje. Nós sabemos às vezes que o inimigo, hoje muitas pessoas, aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, nós sabemos que eles precisam da salvação igual nós precisamos. Todos nós precisamos da salvação, todos nós precisamos de Jesus. E às vezes nós se tornamos inimigo de Deus, só por causa às vezes, por causa de nós não acreditar, não querer aceitar o que o Senhor ensina para nós. Mas se você der crédito, você parar para ouvir o Senhor falar com você, eu tenho certeza que você vai entender que Ele é seu maior amigo, na sua maior dificuldade. Se o mundo hoje existe, é porque Deus deixou. Se hoje o mundo tem todo tipo de maldade, é por causa das pessoas não acreditarem. Se as pessoas acreditassem, o mundo não estaria desta forma. Às vezes você se preocupa, às vezes porque os outros fazem as coisas erradas, mas o mundo não tem mais jeito. Mas tem jeito para você. Se a pessoa não querer aceitar Jesus Cristo, se as pessoas não quiser fazer o certo, mas você faça a diferença. Nós vamos observar com 3 jovens, nós vamos observar que eu me espelho muito nestas passagens bíblicas. Nós vamos observar que eles foram levados como escravos, Mesaque, Abednego, Sadraque. Nós vamos ver também Daniel, ele foi levado para o meio de um povo. Naquela época a Bíblia diz que não acreditavam na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas nós vamos observar que mesmo todas as pessoas ali não acreditando, ele continuou fazendo aquilo que o Senhor ensinou, fazendo as coisas certas, amando ao próximo. E ali ele fez a diferença. Através ali o Senhor manifestou a glória dele no meio da humanidade.